estamos de volta com o Direto do Plenário, já com o início da segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e, dando sequência ao agravo regimental na ação civil originária em 1680, relatado pelo ministro Teori Zavascki, e a questão de ordenação originária em 1814, relatada pelo ministro Marco Aurélio, e após o voto do ministro Dias Toffoli, que concluía no igual sentido dos ministros relatores, entretanto, apresentava novos fundamentos e algumas indicações e orientações relativamente à competência do Supremo quanto ao CNJ, dou a palavra para voto ao ministro Roberto Barroso. Está com a palavra, ministro. Presidente, a primeira coisa que me parece oportuno fazer, nesse caso, é exaltar o voto que hoje foi proferido pelo eminente ministro José Antônio Dias Toffoli, que, a meu ver, traz uma reflexão muito importante sobre essa questão e sobre a posição institucional do Conselho Nacional de Justiça. E eu penso que o Conselho Nacional de Justiça, a sua criação, foi um marco importantíssimo para o Poder Judiciário brasileiro. Acho que importante no processo de afirmação do Poder Judiciário, de interlocução do Judiciário com a sociedade civil e de ter algum componente de controle externo na atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil, sob a Constituição de 1988, teve uma vertiginosa ascensão institucional e passou a ser um poder político que divide o cenário com os outros dois poderes. E numa democracia, todo poder, mesmo o que é exercido por representantes não eleitos, é poder representativo e, portanto, uma dose razoável de controle democrático, de controle social, a meu ver, são indispensáveis para que o Judiciário se afirme e mantenha a sua credibilidade junto à sociedade. Acho ainda que o Conselho Nacional de Justiça desempenha um papel importantíssimo no planejamento do Poder Judiciário, na obtenção de dados e estatísticas sobre o Poder Judiciário e, eventualmente, quando seja o caso, também em uma atividade correcional. De modo que o meu ponto de vista em relação ao Conselho Nacional de Justiça é que ele exerce um controle que é a favor do Poder Judiciário, a favor do seu fortalecimento, a favor da sua credibilidade e que, portanto, merece ser prestigiado. E eu me lembro da dificuldade que foi a sua própria criação e acho que aqui merece um registro positivo. O ministro da Justiça da época, o ministro Márcio Tomás Bastos, que pessoalmente se empenhou na sua criação. Eu mesmo participei de uma comissão constituída por ele, junto com o desembargador, hoje presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, e outras pessoas, para, no âmbito daquela reforma do Judiciário, que era extremamente abrangente, selecionar alguns pontos que pudessem ser prestigiados e priorizados na tramitação no Congresso Nacional, e a criação do Conselho Nacional de Justiça foi um deles, e penso que tenha sido uma iniciativa extremamente positiva para o país de uma maneira geral. Portanto, eu compartilho com o ministro Dias Toffoli esta percepção da importância do Conselho Nacional de Justiça e a preocupação de que ele não seja esvaziado nem minimizado em qualquer medida. Também extraí do voto do ministro Dias Toffoli, que ouvi com todo o interesse, esta tensão que ele abordou com muita felicidade permanente no Brasil entre a federação e a república e de como muitas vezes é a centralização que consegue neutralizar em alguma medida o poder das oligarquias estaduais. Isso vale para todas as oligarquias, inclusive, eventualmente, as oligarquias judiciárias. Portanto, eu acho, sim, que é importante, também por este motivo, a existência e o fortalecimento do Conselho Nacional de Justiça.
E o terceiro ponto abordado pelo ministro Dias Toffoli diz respeito a uma preocupação de que passar-se automaticamente a competência em relação aos atos do Conselho Nacional de Justiça amplamente para o primeiro grau de jurisdição criaria um risco de subversão da posição constitucional do Conselho Nacional de Justiça, submetendo decisões suas aos próprios órgãos judiciários que tenham sido eventualmente afetados por suas decisões, que também considero uma inconveniência, quando não uma impropriedade. De modo que, presidenta, eu, no caso específico, no caso concreto, eu estou acompanhando as manifestações do ministro Teori Zavascki e do ministro Marco Aurélio. Do ministro Teori Zavascki, nós estamos negando provimento ao agravo regimental. No caso do ministro Marco Aurélio, nós estamos negando provimento a um recurso extraordinário, se eu não me engano. Não, ele trouxe questão de ordem. Declinando da competência para a Justiça Federal. Ok. Portanto, presidenta, eu estou aderindo à conclusão desses dois votos. E, como a reflexão do ministro Toffoli foi extremamente profunda e com um alcance mais largo, eu gostaria de me reservar um pouco mais de tempo para refletir sobre os pontos que ele aventou, embora já antecipe, desde logo, que, em linha de princípio, estou de acordo com eles e que, portanto, o critério de seleção deva ser em relação à matéria e não um critério puramente formal. Mas não gostaria de me comprometer de plano com esta visão com a qual tive contato hoje, mas devo dizer que fiquei seduzido por ela. De modo que, por hora, eu estou apenas acompanhando ambos os relatores e guardando para minha própria reflexão o voto do ministro Dias Toffoli e os fundamentos que ele apresentou, que me parecem substanciosos, e devo dizer que sinto-me inclinado a adotá-los também. É como voto, presidente. Obrigada, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu acompanho, por hora, na íntegra, não só a conclusão, como os fundamentos que embasaram os votos dos eminentes relatores, tanto o ministro Marco Aurélio quanto o ministro Teori Zavascki, sem deixar de louvar a reflexão profunda que nos proporcionou, a mim, então, confesso, até com muito gosto, o voto do eminente ministro Dias Toffoli. Prometo e me comprometo a refletir a respeito, mas, por hora, continuo entendendo, na linha do voto do ministro Sepúlveda Verdense, na linha de decisões do plenário desta Suprema Corte, belíssimos acordos da lavra de Vossa Excelência e do ministro Celso de Mello. Estou me referindo especificamente ao mandado de segurança 27.712 da lavra do ministro Celso de Mello e o mandado de segurança 29.118 da lavra de Vossa Excelência, né, e priorizando uma redução teleológica da própria norma inserida no artigo 102, inciso 1, a linha R, né, da nossa Constituição, entendendo que a nossa competência é de direito estrito e que, quando ela consagra a competência do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, na verdade, ela estaria disciplinando as ações constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, nessa linha. Mas vou continuar refletindo, quem sabe, para amanhã ou depois, aderir a uma compreensão que priorize não a classe, mas o tema. Eu não teria, com todo respeito aos entendimentos contrários, nenhuma dificuldade, senhora presidente, em entender que cabe sim submeter decisões de órgão administrativo à magistratura mesmo de primeiro grau. Não veria, para mim, pessoalmente, nenhuma dificuldade. Mas,
como disse, vou continuar a refletir sobre o tema. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, a Grande Corte, dos representantes do Ministério Público, num primeiro momento, eu também, o meu entendimento era de que deveria haver uma severa restrição da competência do Supremo em relação ao CNJ, de preferência processos objetivos de controle dos atos normativos do CNJ. Mas eu entendi que o ministro Dias Toffoli fez uns balizamentos assim expressivos e razoáveis, porque realmente a submissão de membros de hierarquia superior ao julgamento de integrantes da carreira em nível inferior poderia gerar, digamos assim, uma disfuncionalidade da própria razão de ser do CNJ, de sorte que eu acompanho o voto do ministro Dias Toffoli. Cuja conclusão é exatamente de acordo com... A conclusão está igual, mas eu e já absorve também os fundamentos. Os fundamentos. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu já tinha compartilhado das preocupações manifestadas pelo ministro Teori e pelo ministro Celso de Mello, e especialmente tendo por pano de fundo essa magna questão dos cartórios. Obviamente que nós estamos falando aí de milhares de processos, né, e o potencial enorme, tendo em vista a complexa decisão tomada pelo CNJ ao tempo em que era lá corregedor nacional, o ministro Gilson Dipp. Um trabalho realmente hercúleo e extremamente complexo, que foi o de levantar a regularidade de provimento dessas serventias extrajudiciais. Foram milhares, portanto, de revisões e Sua Excelência logrou fazer aquilo que era óbvio, que era tentar encaminhar no sentido do cumprimento da Constituição, porque, pasmem todos, nós, depois de quase 30 anos de vigência do texto de 88, fazendo concurso para as mais diversas funções, não conseguíamos fazer concursos regulares para os cargos, essas funções das serventias extrajudiciais. Tantas eram as manipulações e tantos eram os interesses envolvidos. E, por isso, essa enxurrada de ação e, por isso, também o debate que agora nós estávamos travando a propósito do assunto. Tanto é que, na turma, quando discutimos esse tema, eu até ponderei ao ministro Teori, cheguei até um pouco assim, então, amigável a desafiá-lo, a conceber fórmulas sumulares que estimulassem uma solução, quer dizer, a consagração daquilo que nós já estabelecemos em plenário. Porque, diante da experiência vivida, nós não podemos perder de vista que pode ocorrer exatamente o retorno do status quo ante, né, de que pela via da ação ordinária nós voltemos a ter esses substitutos ocupando os cartórios. E é risco que o ministro Toffoli apontou ao falar desse modelo de controle. Então, me parece que essa massa de processos, a propósito desse tema específico, certamente faz com que se torne muito plausível qualquer argumento ad terrorem, né? Naquela linha de que quer esperar um pouco, vai piorar, né? Vamos ver o próximo caso, né? Bastará que atinja lá uma outra categoria de servidores, ou seja lá, uma gratificação geral de juízo ou outra coisa. Então, eu acredito que Sua Excelência, ministro Teori, estava movido por essa percepção quanto à própria funcionalidade do tribunal, evidentemente. Mas o ministro Toffoli, como já foi aqui destacado, e Sua Excelência já havia até ponderado, estava muito preocupado com as próprias razões que marcaram a decisão do legislador constituinte, quando entendeu que colocar o CNJ
na estrutura do Poder Judiciário significava também lhe dar uma certa proteção institucional. E a proteção institucional que se entendeu cabível era exatamente a de submeter as suas ações ao Supremo Tribunal Federal. Foi essa a visão, pelo menos dentro da sua atuação básica. Nós sabemos todos, e já vivenciamos isso, as dificuldades que marcam a construção desse modelo. Não é preciso contar a ninguém que o modelo de autonomia administrativa e financeira criado pela Constituinte de 88, em resposta às mazelas do sistema anterior, gerou, em alguns casos, um fenômeno de atomização e até de autonomização do judiciário. E de segmentação também, porque uma das reclamações básicas dos juízes é a de que recursos são concentrados nos tribunais e faltam recursos nas estruturas básicas do judiciário. A tudo isso tem prestado atenção o CNJ. Há pouco, eu, inclusive, dizia, na linha do que já foi sustentado aqui pelo ministro Barroso, dizia a Sua Excelência, que as inimizades que, muitas vezes, o CNJ cultiva decorre, infelizmente, não dos seus defeitos, mas de suas virtudes. Esse é um dado, né, importante. Não que o órgão não tenha equívocos, mas é certo que se nós fizermos um balanço, né, e não vamos nos entusiasmar com medidas de caráter disciplinar, por exemplo, que muitas vezes faz a alegria de uma certa mídia sensacionalista, mas vamos reconhecer os trabalhos na área de realização de política, como esse, de regularizar o provimento das serventias, banindo, afastando esse cálice perigoso do judiciário. Veja que pelas portas das corregedorias dos tribunais entrava malevolamente o fenômeno da corrupção com essas designações de substitutos e provisórios dos cartórios. Então, o tema que nos está fazendo afastar, fazer uma releitura, não é um tema irrelevante, pelo contrário, é um tema extremamente relevante. E é necessário que essa decisão seja preservada, a orientação que o tribunal assentou seja mantida. E, obviamente, nós devemos cuidar para que não haja a sua reversão a partir dessa releitura. Por outro lado, eu entendi da manifestação do ministro Toffoli, quando Sua Excelência falou nas questões disciplinares afetando, decisões disciplinares afetando juízes, que, de fato, essa é uma tarefa que não pode ser transferida a um outro órgão. Imagine as ações da corregedoria, muitas vezes, que vem a ser contestado em âmbito local, ou decisões prosaicas de suspensão ou afastamento do magistrado de uma atividade e que também, por algum tipo de impulso, venha a ser contestada e controlada em âmbito local. Certamente haverá uma pressão enorme sobre o colega de primeiro grau que vai tomar essa decisão. Muitas vezes também decisões que beneficiam uma categoria ou afetam o interesse da categoria como um todo. Então, são questões que a própria experiência, não é, recomenda que nós sejamos previdentes. E o próprio Constituinte já assim agiu, quando até formulou de maneira mais ampla, fazendo referência a essas ações. O Toffoli também tocou em outras decisões, e a Sua Excelência então falou de decisões que dizem respeito à finalidade, né, os atos
a filosofia, os atos finalísticos praticados pelo CNJ. Aí eu gostaria, talvez, apenas a guisa de esforço para uma tentativa de delimitação, colocar exatamente, talvez como referência, as deliberações de caráter normativo ou regulamentares que nós já reconhecemos como possíveis, né, nesse âmbito, porque aqui o CNJ traça modelos de políticas públicas no âmbito do judiciário. E esses atos, obviamente, são contestados e contestáveis, claro, são impugnados, tanto é que se falou até de ADIM, especificamente quanto à norma regimental do CNJ. Então, a mim parece que também esses atos de caráter regulamentar ou de caráter normativo devessem estar submetidos diretamente ao controle do Supremo Tribunal Federal. Até porque, na minha visão, pelo menos na experiência que nós colhemos, aqui a atuação do CNJ às vezes, muito mais relevante do que a atuação pontual, não é? Porque, de fato, ele altera, muitas vezes, determinadas culturas que se desenvolveram ao longo dos anos. Eu me lembro, por exemplo, de uma medida que foi tomada exigindo, hoje é muito elementar no plano federal, mas não é assim em todos os estados, a distribuição eletrônica dos processos, porque quem já vivenciou muitos desses termos sabe que uma das práticas de desvio consiste exatamente em desviar a distribuição, em viciar a distribuição, fazendo com que um dado processo, uma dada causa, chegue a um determinado juiz. Portanto, às vezes, regras desse tipo acabam tendo um grande alcance. Ou resoluções que deram aos magistrados de primeiro grau o direito de participar desse modelo de orçamento participativo, porque uma das reclamações é exatamente esta, é de que há uma concentração, uma apropriação de recursos em favor dos tribunais e em detrimento da magistratura de base. Portanto, vejam, são correções importantíssimas que são feitas normalmente a partir da elaboração, do desenvolvimento de atos normativos. Então, eu me permitiria, eu gostaria mais uma vez também de ressaltar a brilhante contribuição que deu Sua Excelência, hoje o ministro Toffoli, para esse debate, fazendo inclusive o resgate da criação desse importante órgão e relembrando aquilo que o ministro Barroso também já destacou, a concepção republicana e a concepção federativa. E eu me lembro que o ministro Pertence sempre reiterava aspectos relacionados com essa temática, dizendo que nem sempre a intervenção do poder central no Brasil se deu em detrimento da cidadania. E citava como exemplo o trabalho que se fez, o trabalho difícil de conscientização para a universalização de concursos públicos. E se isso não estivesse no texto constitucional, muito provavelmente, não é, nós estaríamos em alguns estados, em muitos estados, ainda muito próximos de modelos de capitania hereditária, também no âmbito do serviço público. Ministro Gilmar, e nessa seara, a contribuição do CNJ contra o nepotismo, o editar a resolução que deflagrou esse processo na maioria dos estados. Agora, de qualquer forma, quanto ao nepotismo, a primeira palavra foi do Supremo, em processo em que funcionei como relator e que me valeu a inimizade de um presidente de um grande tribunal de justiça do país. Mas o CNJ, de fato, não só... Mas valeu a amizade, viu, ministro, do Brasil republicano inteiro. Mas o CNJ, de qualquer sorte, editou a resolução, não é? E depois a AMB, eu
até já fiz ironia a propósito desse assunto, mas louvo a iniciativa. A AMB, exatamente percebendo que a resolução seria contestada, claro que seria, em casos específicos, entrou com uma ação, veio com uma ação declaratória no Supremo Tribunal Federal, pedindo uma certa blindagem institucional, porque, do contrário, claro, incidentalmente, a resolução seria declarada inconstitucional. E, a partir daí, claro, evoluiu-se para evoluíram-se para outras medidas, não é, no campo, inclusive, da proibição geral do nepotismo. Mas aqui, então, está um caso claro, a meu ver, de que essa intervenção, que não violenta todo o nosso sistema, porque há muito nós assentamos a ideia de que este poder judiciário, ainda que dividido entre atividades ligadas à Justiça Estadual e à Justiça Federal, ele tem esse nexo nacional, né? Essa feição nacional. Por isso que então eu vou me limitar, presidente, a dizer que concordo, quer dizer, na verdade eu já tinha aceito de alguma forma, tangido por um pensamento de necessidade, eu também tinha aderido às teses defendidas tão brilhantemente pelo ministro Teori e pelo ministro Celso de Mello, porque, de fato, estamos a lidar com o inelutável, né, diante dessa massa enorme de processos e o potencial que isso pode representar, o que pode ameaçar, sem dúvida, a própria funcionalidade do tribunal, o que vai comprometer a própria força normativa da Constituição. Vamos trocar de crise, vamos deixar de ter REs, o excesso de reclamações, para termos, então, ações do CNJ, contra o CNJ em grande massa. Entendo isso. Mas também compartilho dessa preocupação trazida pelo ministro Toffoli e faria coro a essa proposta trazida por Sua Excelência de redução teleológica, para que façamos a leitura do texto constitucional com esse ajuste. Eu fixaria, então, na verdade, estou pensando em explicitar, sintetizar o que Sua Excelência já disse com todas as palavras, não é? No que diz respeito tanto às atividades disciplinares do CNJ de caráter positivo, porque, claro, também temos aqueles recursos que são dirigidos ao CNJ, que se limita a confirmar, mas isso já está resolvido em jurisprudência, por isso que eu estou chamando de atos de caráter positivo, né, deliberações positivas, e também as deliberações normativas ou regulamentares do CNJ. Então, fazendo esses acréscimos... Como todos, Vossa Excelência acompanha os ministros relatores no sentido de negar provimento e de deferir a decisão do ministro Marco Aurélio, no sentido de declinar a competência. Por favor, tenha a palavra. O meu voto, basicamente, seguiu um precedente do plenário do final do ano passado, baseado exclusivamente numa distinção de competência com base num critério tipicamente da natureza da ação. Mas eu também quero dizer que fiquei sensibilizado com o voto do ministro Dias Toffoli e, portanto, não gostaria de fechar as portas no sentido de evoluir. Talvez, e isso fica aqui a meditação dos colegas, se devesse conjugar os dois critérios. Porque se nós adotarmos apenas o critério de conteúdo, nós vamos ter um outro problema. Quer dizer, que os próprios mandados de segurança, que não declinarem uma pretensão dentro dos critérios de conteúdo agora trazidos, seria do juiz de primeiro grau. Eu acho que, de qualquer modo, independentemente do conteúdo, não se poderia excluir da competência do Supremo os mandados de segurança contra atos do CNJ. Talvez se devesse conjugar esses dois critérios. Mas eu quero apenas fazer esse registro para dizer que... Como de toda sorte, no caso concreto, a conclusão
No caso Está concreto, sendo acompanhada. De acompanhar, mas estou sensibilizado também. Claro, E no sentido de que, futuro, no caso específico, nós possamos tratar isso a partir, como disse o ministro construir Roberto Barroso, construir critério, isso em cada caso. um Então, critério acho que, misto quanto a isso, estamos abertos. que conjugue alguns dados de natureza processual com dados de natureza material. Ministro Celso de Mello. Também eu, senhora presidente, antes de mais nada, eu quero ressaltar o precioso voto denso em fundamentação e brilhante em suas conclusões, proferido na sessão de hoje pelo eminente ministro Dias Toffoli. Trata-se de voto que contém, como aqui já ressaltado, importantíssimas reflexões em torno de um tema que, por assumir um perfil nitidamente constitucional, reveste-se de magna importância jurídico-social, dado o inquestionável relevo que ostenta em nosso sistema institucional o Conselho Nacional de Justiça. É preciso destacar que o Conselho Nacional de Justiça, como um órgão interno que compõe a própria estrutura institucional do Poder Judiciário, embora dotado de colegialidade heterogênea, ele exerce múltiplas atribuições no plano não jurisdicional, que se mostram muito significativas, especialmente em face da realidade do Poder Judiciário em nosso país. O Conselho Nacional de Justiça, que surge, como sabemos, com a promulgação da Emenda Constitucional número 45, de dezembro de 2004, e sobreveio, em momento posterior, a sua constituição, a sua organização, e, não obstante, já impugnada formalmente e também materialmente a sua própria criação, preciso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente determinada ação direta de inconstitucionalidade que foi promovida contra a Emenda Constitucional 45, precisamente no ponto em que esta previu a organização do Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente essa ação direta, na verdade, confirmou de maneira muito clara a legitimidade jurídica e a necessidade institucional de um órgão como o Conselho Nacional de Justiça, investido de múltiplas competências no plano administrativo. Portanto, ninguém questiona, e há um amplo consenso no sentido do alto relevo e da alta significação do Conselho Nacional de Justiça, da mesma forma que se registra em relação ao próprio Conselho Nacional do Ministério Público, que atua como um órgão central, de planejamento estratégico e também de supervisão no plano administrativo das atividades dos representantes dessa importante instituição. A minha posição na matéria, senhor presidente, embora eu registre achar-me totalmente aberto às ponderações feitas pelo eminente ministro Dias Toffoli, acho que são reflexões que merecem muita consideração por parte da Corte, especialmente em face das suas motivações, mas, no momento, senhor presidente, sem prejuízo de evoluir nesse sentido, eu peço vênia para, neste momento, acompanhar integralmente os votos dos eminentes ministros relatores, não apenas no que concerne à parte dispositiva, mas também no que se refere à própria fundamentação.
Eu faço aqui algumas considerações que já expus em voto proferido nesse plenário, no julgamento do agravo regimental na ação originária 1706 do Distrito Federal, de que eu próprio fui relator, e enfatizo alguns aspectos que também foram destacados nos votos dos eminentes ministros Teori Zavascki e Marco Aurélio. E apenas concluo as minhas considerações, senhora presidente, mas fazendo constar do meu voto as razões que então expus quando do julgamento do agravo regimental na AO 1706, mas eu apenas concluo meu voto relembrando as observações do professor José Afonso da Silva nos seus comentários contextuais à Constituição do Brasil. Diz aquele eminente publicista: ações contra os conselhos de justiça, os conselhos de justiça, o CNJ e do Ministério Público, matéria inserida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, com acréscimo da linha R ao inciso 1º do artigo em comentário, pela qual se dá competência originária ao STF para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa competência, assim estendida às ações em geral, civis, comerciais, administrativas, cria algumas dificuldades, porque esses conselhos nacionais não têm personalidade jurídica para serem sujeitos de direito e obrigações, para serem partes de relação jurídica processual. Quem responde por órgãos federais, como é o caso, perante a jurisdição, é a União. Portanto, as ações em tais casos são contra ela, contra a União Federal, e não contra os órgãos, portanto, CNJ e CNMP. E a competência para o processo é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1º. O que esses conselhos têm é personalidade judiciária, na verdade, mera capacidade processual, porque seus atos podem dar ensejo ao mandado de segurança, ao habeas corpus e possivelmente ao habeas data. O certo, pois, teria sido incluí-los no contexto da linha D do inciso 1º, enfim, do artigo. De qualquer maneira, senhora presidente, em muitos casos, o que nós temos notado é que essas ações são ajuizadas em face da União Federal, e não também em face do CNMP ou do próprio CNJ. E é claro que ações ordinárias promovidas contra a União Federal têm o seu juiz natural previamente definido no texto constitucional, é a Justiça Federal de primeira instância, artigo 109, inciso 1º da Constituição da República. E muitas vezes a ação é promovida contra esses órgãos que são, como aqui relembrado pelo eminente ministro Dias Toffoli, no seu magnífico voto hoje proferido, são órgãos não personificados, apenas dotados daquilo que o saudoso ministro Victor Nunes Leal chamava de personalidade judiciária, ou seja, são simples partes formais, não é, investidas dessa capacidade, da capacidade de serem partes. Por isso, o entendimento de que assistir-lhes-ia legitimidade passiva ad causam nas hipóteses de ações constitucionais, como as ações de habeas corpus, eventualmente, ou de habeas data, ou eventualmente de mandado de injunção, ou nas ações de mandado de segurança. Mas, nos demais casos, tratando-se de um procedimento ordinário ou de um procedimento comum, caberia a legitimação passiva, a qualidade para figurar no polo passivo, à própria União Federal, de que esses conselhos constitucionais, de que esses órgãos colegiados, o CNJ e o CNMP, são, na verdade, emanações não é, decorrentes do próprio texto constitucional. Por isso, senhora presidente, inteiramente aberto às ponderações feitas pelo eminente ministro Dias Toffoli
na sessão plenária de hoje, considerando também as razões aqui invocadas pelo eminente ministro Gilmar Mendes, quer dizer, estou plenamente acessível, não é, a essas ideias, não é, pretendo sobre elas refletir, mas nesse momento, apenas quanto a esse ponto, eu peço vênia para, mantendo e acolhendo os fundamentos dos eminentes ministros relatores, negar provimento aos recursos de agravo em questão. Eu também vou, em primeiro lugar, ministro Dias Toffoli, elogiar o belíssimo trabalho realizado por Vossa Excelência, que abre um caminho para que todos nós possamos realmente refletir sobre um tema da maior importância e para que o Supremo Tribunal Federal possa, de alguma forma, sedimentar e consolidar ideias numa única diretriz, porque estamos decidindo um pouco ainda, experimentando, o que não é nada demais. O Conselho Nacional de Justiça é muito novo, se a gente considerar que 10 anos de uma instituição é ainda realmente uma fase de interpretação das normas para que a gente chegue ao melhor caminho. Mas, de toda sorte, eu considero que as ideias são extremamente, não apenas fecundas, no sentido de que nós podemos chegar a uma mudança de entendimento sobre elas, mas também, como alguns dos outros, eu prefiro, mesmo tendo sido citada na reclamação e, por outro lado, sendo citada no mandado de segurança em que eu acompanhei, apenas considerar que esta linearidade, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material, precisa de um amadurecimento para que a gente tenha, então, mais firmeza nessas decisões. Mas fiquei encantada realmente com o voto e considero que ele pode e deverá gerar, com toda certeza, uma tomada de posições, qualquer que seja a direção. E, neste caso especificamente, eu acompanho na conclusão, como todos, tanto o voto do ministro Marco Aurélio na questão de ordem, assentando que esta ação especificamente é da Justiça Federal, para a qual foi declinado o processo, como negar provimento ao agravo regimental, no caso da relatoria do ministro Teori Zavascki, que é como proclama o resultado, no sentido de enfatizar que, em face do voto vista, trazendo considerações e propostas específicas, o tribunal se considerou que é aberto a este redirecionamento, se for o caso, a este repensamento, que de imediato já era acolhido pelos ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes. E, de toda sorte, já é medida da nossa competência em inúmeras situações. Claro. Presidente, agora apenas decidimos os agravos. Exatamente. A questão de ordem, situações outras serão apreciadas nos respectivos processos. Exatamente. Por isso que eu disse, apenas como uma proposta que foi feita e que será resolvida no tempo devido em cada decidirá com a liberdade costumeira. Então, quanto à questão de ordem, manteve-se a decisão de Vossa Excelência por unanimidade, no sentido de declinar, e, no caso do ministro Teori Zavascki, negando provimento ao agravo. É a proclamação do resultado. Por unanimidade. O ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem em vista, num processo que sou relator, é o mandado de segurança 22.682, procedente do Rio de Janeiro, sendo impetrante José Pinto Monteiro Filho, impetrado ao Tribunal de Contas da União, e tem-se nas anotações que, depois de ter votado como relatora, concedendo a segurança, pediu vista dos autos, Vossa Excelência, que está com a palavra, ministro. Senhora presidente, vou tentar resumir o voto. Mandado de segurança, pedido de liminar impetrado por José Pinto Monteiro Filho, contra acordo proferido pelo TCU, consistente na prolação de ordem para que fosse suspenso o pagamento de adicionais por tempo de serviço incorporados a seus proventos de inativo e que decorrem do disposto
na Lei 4.047 de 1961. Acrescentou que, por decisão judicial transitada em julgado, teve reconhecido o direito de ver tal parcela incorporada a seus vencimentos, o que perdurou por mais de 6 anos, até que proferida a ordem atacada, por meio deste mandamos, que pede seja tornada insubsistente para que volte a receber o valor referente à aludida gratificação. Inicialmente, a liminar foi deferida pelo eminente ministro Nélio da Silveira, mas apenas para afastar a ordem de devolução dos valores já percebidos pelo impetrante, sem contudo a liminar deferir seu pleito de recebimento imediato da aludida gratificação, o que foi feito com fundamento no fato de que o ato de aposentadoria do suplicante foi registrado sem a inclusão do adicional referente à Lei 4.047/61. Depois de regular processamento, a eminente ministra relatora do feito, Carmen Lúcia, proferiu seu voto, em que, depois de afastar a matéria prejudicial arguida nos autos, concedeu a ordem sob o fundamento de que o impetrante teria direito adquirido ao recebimento desses adicionais por ter a seu favor decisão judicial transitada em julgados, constituída já sob a égide da Constituição Federal de 88. Sua Excelência ainda considerou inaplicável ao caso a norma do 17 do ADCT, acrescentando, por fim, que, como nossa Magna Carta não estabeleceu percentuais mínimos ou máximos para a percepção de vantagem, cabe à legislação infraconstitucional fazê-lo, o que ocorreu neste caso, reconhecido o direito do impetrante ao recebimento da vantagem por decisão transitada em julgado. Pedi vista dos autos. Inicialmente, eu corroboro as posições de Sua Excelência quanto à matéria preliminar aqui em discussão, pois entendo que não se pode falar em decadência do direito do impetrante, pois não há elementos nos autos que permitam concluir qual teria sido a data precisa em que tomou ciência da decisão contra a qual se volta, fato esse ocorrido há muitos anos. A simples retirada de determinado valor de seu contra-cheque, sem que se explique por que isso teria acontecido, não pode ser erigida a condição de marco inicial desse prazo decadencial. Correto, pois, a míngua de maiores e mais precisos dados, o início de seu cômputo na data em que julgado o processo de aposentadoria do impetrante, reconhecida destarte a tempestividade da impetração. Quanto ao mérito, em razão dos acalorados debates que foram travados na sessão em que se iniciou este julgamento, trago desde logo alguns dados do processo para a completa elucidação das questões então levantadas. É um processo um tanto quanto trabalhoso e dificultoso até pelo tempo passado. Então, eu digo, o valor da vantagem suprimida dos proventos do impetrante e que se constitui no objeto desta impetração correspondia, em maio de 1996, a exatos R$ 123,38. Considerando-se para simples referência que o valor do salário mínimo estava, então, fixado em 112, para termos aí um padrão de referência. Então, o valor correspondia mais ou menos a um salário mínimo. Também me pareceu interessante anotar que o valor total dos proventos do impetrante, incluída a referida gratificação, alcançava um montante bruto de R$ 2.558,89 em maio de 1996, o qual, procedida a uma simples atualização monetária pelos índices comumente utilizados para a feitura de cálculos judiciais, atingiria o valor de R$ 6.724,19 para o mês de junho de 2011, época na qual eu liberei essa vista para julgamento. Ou seja, essa vista está liberada há mais de 3 anos para entrar em pauta. Não se preocupe, ministro, eu tenho uma de 2009. Então, às vezes a gente pede vista, demora para entrar, as partes acham que está no gabinete do relator. Na verdade, o processo é pequeno, foi devolvido. Porque o parecer é da doutora Nadir de Mendonça Rodrigues e data de 10 de setembro de 1998. O congestionamento da pauta leva a essas situações. Bom, então eu digo, constate-se, portanto, que os montantes em disputa nesses autos encontram-se distantes do teto fixado para os vencimentos do funcionalismo público. Que essa foi uma discussão que surgiu durante os debates, mas será que esses valores vão ultrapassar teto? Não vão? Então, eu deixo já de início, né, essas comparações para ficar claro que esses valores mensalmente estão longe do teto. Extenso questionamento também foi, então, apresentado acerca da interpretação, durante os debates,
que se estaria dando a aplicação da norma do 17 do ADCT ao presente caso. Em razão da informação de que a sentença judicial que reconheceu ao impetrante o recebimento da aludida gratificação, conquanto proferida em junho de 88, teria transitado em julgado apenas em fevereiro de 89. Portanto, já sob a égide da nova Constituição. Então, a sentença proferida sob a égide de uma Constituição, mas transitada em julgado sob a égide de outro regime do atual, do novo e atual regime constitucional. Asseverou a ministra relatora que estava tomando por fundamento a decisão proferida pelo plenário desta Corte na apreciação do RS 146.331, embargos de divergência, relatado pelo ministro Peluso, cuja ementa assim dispõe: servidor público, vencimentos, vantagens pecuniárias adicionais por tempo de serviço e sexta parte, cálculo, influência recíproca, acumulação, excesso, inadmissibilidade, redução por ato da administração, coisa julgada material, anterior ao início de vigência da atual Constituição da República, direito adquirido, não oponibilidade, ação julgada improcedente, embargos de divergência conhecidos e acolhidos para esse fim, interpretação do 3714 e do 17 caput do ADCT, voto vencido. Não pode ser oposta à administração pública para efeito de impedir redução de excesso na percepção de adicionais e sexta parte, calculados com influência recíproca, coisa julgada material, formada antes do início de vigência da atual Constituição da República. E aí eu digo que diversos ministros, então, se manifestaram no sentido de que eventual coisa julgada, ainda que constituída depois de 5 de outubro de 88, e que dispusesse de forma contrária aos ditames da Constituição Federal de 88, no que tange a composição de vencimentos de funcionários públicos, não poderia subsistir. Ora, no caso presente, há interessante particularidade, no sentido de que a referida sentença é datada de 26 de maio de 88 e foi publicada em 7 de junho seguinte. Não foram trasladadas outras peças ao processo que permitissem a verificação da data em que a União foi intimada da decisão, mas apenas a certidão dando conta de que aquela sentença teria transitado em julgado, sem se especificar quando, certidão essa lavrada no dia 2 de fevereiro de 89. Assim, também se pode afirmar que há dúvida razoável acerca da data do efetivo trânsito em julgado dessa sentença, pois a referida certidão não traz a informação de que isso teria ocorrido na data em que lavrada, sendo certo que tal certidão foi confeccionada cerca de 8 meses depois da publicação da sentença. E essa sentença dada em uma época em que nem havia Advocacia Geral da União, quem respondia pela defesa do Estado Nacional da União era o Ministério Público, aquelas dificuldades, a desestruturação, né, do Estado, né. Felizmente, apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, nós temos que reconhecer que as coisas evoluem. Melhoraram. Já foi pior. Então, a certidão é lavrada no dia 2, mas não se certifica o dia em que teria transitado. Assim, também se pode afirmar que há dúvida razoável acerca da data do efetivo trânsito em julgado dessa sentença, pois a referida certidão não traz a informação de que isso teria ocorrido na data em que lavrada, sendo certo que tal certidão foi confeccionada cerca de 8 meses depois da publicação. Entendo, contudo, que tal dado seria irrelevante. Então, aqui eu já destaco que essa questão de ter transitado ou não, antes ou depois, seria irrelevante para a solução da controvérsia aqui em discussão, a qual diz respeito à análise da natureza jurídica da gratificação concedida ao impetrante, e se teria sido correta a sua supressão pelo TCU, com fundamento na precitada norma do 17 do ADCT da Constituição de 88. Segundo consta dos autos, a referida gratificação é decorrente da aplicação da Lei 4.047 de 61, e o TCU determinou seu corte, asseverando que a Constituição Federal de 88 não permite acréscimos além daqueles da lei comum, haja vista o 17 do ADCT. Então, essa foi a decisão do TCU. Ora, referida norma constitucional dispõe em seu caput que os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Mistério, então, analisar o que dispõe a Constituição Federal acerca do tema. Especificamente sobre o caso em ordem análise, assim previa a norma do 3714 na sua redação original. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Cuida-se de norma tendente, digo eu, a evitar aquilo que o eminente ministro César Peluso,
nos debates que se seguiram à prolação do voto da ministra relatora, apropriadamente denominou de repique, repiquinho e repicão. Palavras de Peluso, repique, repiquinho e repicão. Ora, no presente caso, isso não ocorreu, pois a gratificação contra cujo corte se insurgiu o impetrante não foi computada, tampouco acumulada para fins de concessão de ulteriores acréscimos, bastando observar para a tomada dessa conclusão os contra-cheques copiados nos autos, em que incluída e excluída tal gratificação, percebendo-se facilmente que sua retirada não alterou o montante das outras rubricas constantes daquele demonstrativo de pagamento. Constata-se, portanto, que a ordem proferida pelo TCU não encontra amparo nas normas constitucionais aplicáveis ao caso, não podendo destarte subsistir. Apenas para ilustrar, trago a colação a ementa de precedente do plenário desta Corte, que assim disposto e já mencionado no voto da eminente relatora. E aí eu omito a leitura. Extraio transcrição desta fundamentação. E digo mais adiante que a gratificação objeto desta impetração não é computada, tampouco acumulada, para o fito de concessão de acréscimos ulteriores. Assim, além de garantido por ordem judicial transitada em julgado, o pagamento dessa vantagem não contraria o disposto nas normas da Constituição Federal de 88 que cuidam do assunto. Ressalto, entretanto, que a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, nos autos do processo, não tem o condão de perpetuar o regime jurídico de pagamento da parcela em percentual de 51% sobre o valor do vencimento, caso haja reestruturação de carreira ou mudança do regime jurídico de pagamento. Então, aqui eu digamos, vou numa senda, né, que o voto de Vossa Excelência, penso, não chegou a adentrar diretamente. Nem é que eu não tenha, que contrarie. Eu não cheguei porque não era o objeto específico. Mas eu acho importante aqui trazer esses elementos, nem que seja como um interdictum relativo ao caso concreto. Isso porque não há direito adquirido a regime jurídico da forma de cálculo de parcela remuneratória, garantindo ao seu servidor tão somente a irredutibilidade de vencimentos. E aí, então, eu cito os precedentes que temos, vários, neste sentido. E lá adiante, né, ainda que se trate de servidor inativo, a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que os servidores públicos inativos não têm direito ao regime jurídico, enfim, aquilo tudo que temos, né, reiteradamente decididos, né, sempre tendo também o voto do ministro Marco Aurélio, né, que tem o seu entendimento em relação ao regime jurídico e o direito adquirido de uma forma diversa do que a Corte como um todo, em maioria, assentou. Pois bem, a decisão no processo X analisou a matéria de acordo com a legislação vigente ao tempo em que proposta a ação, não se podendo concluir que, ao transitar em julgado, tenha-se garantido a intangibilidade do regime jurídico. Então, o trânsito em julgado não traz a intangibilidade de composição dos vencimentos do servidor público por leis editadas posteriormente ao trânsito em julgado. Se entender em sentido contrário, poder-se cogitar de subsistirem 2 servidores públicos aposentados sob a vigência da mesma lei, recebendo proventos de aposentadoria distintos. E aí eu exemplifico. Considerando a hipótese de existirem 2 servidores públicos aposentados no último nível da carreira, de acordo com a mesma lei, vigente ao tempo em que completaram os requisitos para aposentação, mas apenas o primeiro servidor obteve o gozo da aposentadoria nesses termos por força de decisão judicial. E B, que a jurisprudência do STF é no sentido de que, havendo alteração no escalonamento dos níveis de referência da carreira, a que pertence o servidor inativo, é possível seu reenquadramento em outro nível, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta, que foi decisão mais recente, RE 632406, da relatoria do ministro Luiz Fux, na primeira turma, 15 de setembro de 2012. Equivocadamente, poder-se-ia cogitar de que o servidor que obteve o direito de se aposentar no último nível da carreira por decisão judicial ter direito líquido e certo de receber os seus proventos calculados de acordo com o nível mais alto da nova lei, sob pena de violação da garantia da coisa julgada, enquanto o outro servidor seria reenquadrado em outro nível mais compatível com as atribuições exercidas na atividade. Entendo que a coisa julgada formada em favor do servidor público anteriormente à edição da lei de reestruturação da carreira não lhe garante o direito de continuar recebendo os proventos de aposentadoria calculados sobre a remuneração do último nível da carreira ad eterno. Assim, o que se está a decidir no presente mandamos é que a parcela adicional incorporada aos proventos de aposentadoria por ordem judicial transitada em julgado em favor do órgão impetrante não afronta o 3714 da Constituição Federal, o qual veda, nos termos adotados pelo eminente ministro César Peluso, nos debates que se seguiram a aprovação do voto da ministra relatora, o repique, repiquim e repicão. Ante o exposto, feita ainda a necessária ressalva quanto à forma de aplicação da norma do 17 do DCT da Constituição Federal de 88 ao presente caso, acompanho quanto mais a eminente relatora e voto pela
concessão da segurança com esses acréscimos de fundamentação que faço. Mas a conclusão é a mesma e até, na verdade, não há divergência, porque eu apenas não fiz nenhuma incursão sobre um ponto específico que ele faz que não considerei necessário para o desate da questão. A conclusão, portanto, é a mesma. Colho os votos, ministro Roberto Barroso. Acompanho o relator. Ministro Teori. De acordo. Ministra Rosa. Acompanho, presidente. Ministro Fux. Com o relator. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, reporto-me ao voto proferido no mandado de segurança 21.621, dígito 2DF, mencionado no parecer da Procuradoria, e acompanho Vossa Excelência. Ministro. Também eu, senhora presidente. Proclamo o resultado. Mandado de segurança concedido nos termos do voto da relatora, decisão unânime. Senhores ministros, considerando o horário e teríamos ainda alguns processos, especialmente pedidos de vista, eu proponho que os processos de hoje sigam para a continuidade de julgamentos amanhã, preferência dada, se for o caso, se houver para os processos já pautados amanhã, aqueles que tiverem pedido de sustentação oral, que podem fazer com que alguns advogados se desloquem para Brasília. E, na sequência, então, teríamos o julgamento, na sequência dessa pauta de hoje, se estiverem de acordo. Indago do plenário se estão de acordo. Eu estou de acordo, senhor presidente, até porque nesse pedido de vista, advogados presentes de fora, e aí amanhã poderão... Pois não. Portanto, presidente, Então, amanhã serão os processos de amanhã que tenham sustentação. Que tenham sustentação. Depois E seguimos com os alguns poucos que hoje não se exauriram. Há um processo, presidente, um recurso extraordinário sobre a minha relatoria, que acolheu uma ponderação do ministro Gilmar Mendes para ser julgado em conjunto com outro recurso extraordinário submetido à repercussão geral. E pedi à senhora secretária do Pleno para entrar em contato com os advogados, já que o processo é originário do Rio Grande do Sul, para não haver o deslocamento à capital. E poderia até fazer uma chamada, eu determinaria, no próprio site do Supremo, para conhecimento das partes também, se Vossa Excelência concordar. Porque aí a publicidade é maior, a transparência é maior. Para conhecimento. Pois não. Então, senhores ministros, eu agradeço muito a presença e a participação de todos, e dizendo que amanhã começaremos de novo às 14h, como determina o regimento. Agradeço aos senhores advogados, ao Procurador-Geral da República, aos senhores servidores, e declaro encerrada a presente sessão. Iremos presente. 14h começaremos inexoravelmente, se Deus quiser, depende de Deus. E por aqui vai ficando esta edição de Direto do Plenário. Assista à cobertura completa dos acontecimentos nesta sessão plenária no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça.